Bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. Nesse canal você irá encontrar tudo sobre enfermagem. Tire todas as suas dúvidas aqui comigo. Aqui você encontra tudo sobre cálculos de enfermagem, assuntos que caem em processos seletivos, protocolos atualizados, técnicas de enfermagem, cuidados específicos em UTI, pronto-socorro, curativos, protocolo de sepse e muito mais. Venha aprimorar seus conhecimentos no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem do Momento. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Muito obrigado. Então no vídeo de hoje nós vamos falar um tema super importante, pressão venosa central, conhecida como PVC. O que seria PVC, né? Pressão venosa central. É uma técnica de verificação da pressão existente dentro do átrio direito do paciente. Essa técnica é necessária para verificar a volemia do paciente. Eu quero saber se o paciente está hipovolêmico ou hipervolêmico, para poder fazer uma reposição volêmica nesse paciente, tá? Então eu vejo se o paciente está desidratado, assim haja necessidade de hidratação, de dar um volume para o paciente, ou o paciente está anasarcado, ou seja, num edema generalizado, necessitando de ser medicado com furosemida ou algum outro diurético necessário para tirar o edema desse paciente. Então, eu consigo, utilizando a técnica de PVC, verificar a volemia do paciente. Isso é o fundamento dessa técnica, tá? Então, você que trabalha numa UTI, numa semi-intensiva, num pronto-socorro, até numa clínica médica que eu já vi, solicitação médica para verificação de PVC, você que estuda enfermagem, técnico e auxiliar de enfermagem, enfermeiro que quer atuar na área de UTI, assista esse vídeo até o final e tire as suas dúvidas sobre a PVC, tá? Então, para verificação e mensuração da PVC, primeiramente, eu preciso que o paciente tenha um acesso venoso central, duplo lumen ou triplo lumen, ok? Então, por que é necessário isso? Como eu falei no meu vídeo anterior, o catéter venoso central de duplo lumen, existe dois lumens, duas vias, a via distal, que fica dentro do átrio direito, e a via proximal, que fica na veia cava, tá? Se o catéter tem três lumens, eu tenho a via distal, a via medial e a via proximal. Então a via que fica distal, que fica dentro do átrio direito, a medial que fica na veia cava e a via proximal que fica fora, já na subclávia do paciente. Então, ou seja, para a verificação de PVC é necessário que você conecte o equipo de PVC, que nós vamos falar posteriormente, na via distal, porque eu preciso saber quanto de volume que está entrando dentro do átrio do coração. É onde chega todo o sangue do corpo do paciente, no átrio direito. Então por ali chega pela veia cava superior e veia cava inferior. Todo o sangue ele chega no átrio direito. Com isso eu consigo definir qual é a volemia do paciente. Se tem pouco volume de sangue circulando ou muito volume de sangue circulando. Então aqui vocês estão vendo a imagem do catéter central sinalizando a via distal. Ela tem uma cor diferenciada, tá? Ou ela vem escrita distal, proximal e medial em cada lumen no catéter, ou ela vem com uma cor diferenciada marrom. Então aí você consegue diferenciar. Se o catéter não tem essa cor diferenciada, você precisa ler no catéter onde está escrito distal. Ali sim você conecta o equipo de PVC para mensuração do catéter venoso central. Então eu preciso de um catéter venoso central, que é colocado pelo médico, para que eu possa então mensurar a PVC do paciente, para definir qual é a volemia desse paciente. Se ele está desidratado, com uma hipovolemia, tá? Ou se ele está anasarcado, com edema generalizado, com excesso de líquido no organismo dele, necessário administrar um diurético, uma albumina, juntamente com a furosemida, 30 minutos depois, né? Ou só a furosemida ou algum outro diurético que o médico vai prescrever para diminuir a anasarca desse paciente, o edema generalizado desse paciente. Então, a PVC ela é utilizada para isso, para verificação da volemia do paciente. Então, é necessário um catéter central primeiramente. Então, vocês estão vendo a imagem do catéter central.
Vocês estão vendo a via de cor marrom, triplo lumen, né? Essa é a via distal. Nós temos a via proximal e a medial. Então, são as 3 vias do catéter de triplo lumen. Já o catéter de duplo lumen, que vocês estão vendo aí, eu tenho 2 cores, a branca e a marrom. A marrom é a distal, a branca é a proximal. Então, você conecta na via distal e a outra via você pode estar utilizando tranquilamente para infundir as drogas de UTI do paciente. Nós temos uma padronização básica, onde nós temos a via distal, que eu posso verificar a PVC do paciente, como está essa imagem. A via média, que é a medial, eu posso colocar uma nutrição parenteral, uma outra droga no paciente. E a via proximal, o que restar de droga no paciente, eu posso estar transfundindo, colocando a medicação na via proximal sem nenhum problema. Só não pode misturar. A gente sabe que numa NPT ou NPP, que é conhecida hoje como NPT, né, nutrição parenteral total, eu preciso ter uma via exclusiva. Então, uma dessas 3 vias, se for triplo lumen, vai ser só para NPT. A outra via vai ser para PVC e as outras vias, a outra via eu utilizo para as outras drogas que o paciente está recebendo, uma dopamina, uma noradrenalina, né, um nipride, a droga que o paciente estiver necessitando dentro da UTI, ok? Aqui eu tenho 2 maneiras, eu estou demonstrando 2 maneiras para vocês de verificação de PVC. Eu posso verificar a PVC numa maneira antiga, que é através da coluna de água, que ainda se utiliza em alguns dos poucos hospitais, ou eu utilizo o transdutor eletrônico conectando nessa via que vocês estão vendo de cor amarela, tá? Aí você conecta a PVC e liga no monitor cardíaco. É muito mais fácil de verificar a PVC utilizando um transdutor eletrônico, mas se não tiver transdutor eletrônico, eu tenho um kit que vocês estão vendo aí de PVC, onde vem um equipo de PVC e vem uma régua, né, no caso um adesivo onde tem graduado, eu consigo verificar a PVC. A gente vai achar o marco 0, tudo que tiver para cima do 0 é positivo, tudo que tiver para baixo do 0 é negativo, tá? Então a gente vai dar um pouco mais de trabalho, mas ainda existem alguns hospitais que utilizam a PVC de maneira antiga, onde você precisa de um suporte de soro, você precisa de um equipo de PVC, você precisa de uma coluna graduada, onde você vai delimitar o 0. Tudo que tiver para cima do 0 é positivo, para baixo do 0 é negativo. E assim a gente consegue mensurar a PVC. Ou utilizando um transdutor eletrônico, que é muito mais simples, você vai conectar no monitor cardíaco. Quando você puxa a borrachinha dessa via amarela que vocês estão vendo aí, que é da PVC, a via vermelha, como eu falei anteriormente, é do PAI. Então ele pode ser usado tanto no PAI como no PVC, o transdutor eletrônico. Então você tem esse equipo que vocês estão vendo aqui, que é apropriado para a PVC. Quando eu aciono, nós temos aí um chip, da mesma maneira da PAI, tem um chip eletrônico que quando eu aciono, quando eu puxo a borrachinha, eu aciono automaticamente o monitor cardíaco e aparece a PVC do paciente do momento, como vocês estão vendo nessa amostra, nessa imagem do monitor cardíaco aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo essa coluna que está mostrando o valor da PVC. Então eu posso mensurar a PVC através de um manômetro de água, que é isso que eu falei anteriormente, que é graduado em centímetros, ou um transdutor eletrônico calibrado em mmHg. Espera-se que haja oscilação da coluna de água e no gráfico do monitor a gente acompanha os movimentos respiratórios do paciente, como vocês estão vendo aqui na coluna de PVC que eu estou demonstrando aqui na imagem para vocês, ok? Então, vamos definir um pouco o PVC. Em termos fisiológicos, a mensuração da PVC é para estimar o enchimento do ventrículo direito do paciente, que tem uma grande relevância na interpretação da sua função. Então eu consigo repor volume desse paciente, definindo se ele está hipo ou hipervolêmico. Ele serve como guia para reposição líquida, determinando a volemia. Eu calculo o déficit de volume sanguíneo desse paciente, eu consigo controlar um paciente que tem ICC, e eu consigo controlar pacientes em estado de choque também. Então ele é extremamente necessário para pacientes graves, utilizados muito em UTI, a técnica de PVC. Tá? Para quais os materiais que eu preciso se eu for utilizar a PVC, seja de módulo ou seja um modo antigo com a régua. Eu preciso de uma régua de PVC,
preciso de um suporte de soro, um soro fisiológico, que eu preciso tirar o ar desse equipo, eu preciso de um transdutor, se for PVC de módulo, um nivelador, tiras de esparadrapo e fita crepe para poder prender o equipo no suporte de soro e prender a fita que vocês estão vendo aí nessa imagem. Então essa fita que vem dentro do equipo de PVC eu preciso fixar no suporte de soro e em cima dessa fita eu vou colocar o equipo de PVC. O equipo de PVC ele parece um polifix gigante, onde eu conecto na parte de cima, eu tenho a via de cima, que é a primeira via, que é a via do soro, eu tenho a via de leitura e a via que vai no paciente. Tá? Então é bem complexo a leitura de PVC da maneira antiga. A maneira de transdutor eletrônico é muito mais fácil, que é a que eu vou estar abordando hoje para vocês, porque a antiga quase não se usa. Tá? Hoje em dia a gente tem, em todos os hospitais aí, nós temos a questão do transdutor eletrônico para facilitar a nossa vida. O intuito aqui realmente é falar para vocês qual é o objetivo de verificação de PVC. Por que eu verifico a PVC de um paciente e quais são os materiais necessários. Tá? Aqui vocês estão vendo a imagem da forma antiga de mensuração. Eu tenho um nivelador, parecendo um nivelador de pedreiro. O soro fisiológico para tirar o ar do equipo. Vocês estão vendo no meio o equipo de PVC. Aí vocês têm a régua, que é o graduado, né, que eu vou colocar no suporte de soro, e a fita crepe para poder prender todos esses materiais no suporte de soro. Tá? Então, quando eu vou montar o sistema de PVC do modo antigo, eu vou abrir a embalagem do equipo, retirar a fita graduada, eu vou prender a fita graduada no terço médio do suporte de soro, eu vou achar o zero da fita do nível do superior do colchão do paciente, eu vou fixar então essa régua no suporte de soro. Depois que eu achei o zero é normalmente na altura axilar do paciente, como vocês estão vendo na imagem. Então eu achei o zero, tudo que está para cima do zero é positivo, tudo que está para baixo do zero é negativo. Então quando eu abro a via de leitura, que é a via que fica solta da PVC, a coluna de água ela começa a descer e ela fica oscilando para cima do zero. Se ela estiver oscilando em 10, então a PVC do paciente está mais 10. Se ela ficar oscilando em mais 20, a PVC do paciente está mais 20. Se ela oscilar para baixo do 10, abaixo do zero, vamos dizer, no ponto 10, então é menos 10 ou menos 20. Então essa maneira realmente é bem arcaica, hoje em dia quase não é utilizado. Então como que você vai verificar com o transdutor eletrônico? Você vai simplesmente puxar o transdutor eletrônico a essa parte dessa borrachinha e automaticamente ela vai acionar lá no monitor cardíaco o valor da PVC. Para eu verificar a PVC, seja do modo antigo, seja do modo atual, eu preciso colocar o paciente em DDH, isso é fundamental, retirar travesseiros e coxins, colocar os membros superiores ao longo do corpo e os membros inferiores estendidos para não alterar a PVC. E eu preciso desligar tudo que está entrando no paciente. Assim, é uma questão de minutos, eu puxo essa borrachinha do transdutor e ele me mostra lá no monitor qual é a PVC do momento. Terminando, eu religo as bombas de infusão e reposiciono o paciente na posição que ele estava em decúbito elevado. Desliga-se a dieta se ele estiver com sono enteral para não broncoaspirar o paciente e verifica-se a PVC. Depois eu religo a dieta depois que eu terminar a técnica. É uma questão de segundos, você consegue mensurar a PVC através do transdutor eletrônico, ok? Então, os valores normais da PVC, como eu falei anteriormente, ela pode oscilar entre 5 e 10 na coluna de água. O tratamento se baseia-se normalmente nós fazemos de 2 em 2 horas a verificação de PVC. Quando a PVC está baixa, indica que o paciente está hipovolêmico. Exemplo, menos 11, se aparecer no painel, menos 12. Aí necessita de reposição líquida. Vou fazer um Voluven, um Isocel, um soro fisiológico, uma albumina humana. Então ou um soro fisiológico que o médico pedir para reposição rápida. Se a PVC estiver alta, ou seja, o valor normal de PVC é até 10 positivo e até 10 negativo é normal. Tudo que tiver acima de 10 ou abaixo de 10 é alterado. Então PVC alta indica mais 11, por exemplo, mais 12, quer dizer que a PVC está alta. O paciente pode estar com uma hipervolemia ou com um ICC.
Então eu preciso tirar esse excesso de líquido do paciente, eliminando, fazendo o quê? Eu posso utilizar a albumina humana, só que a albumina humana, para ela agir como diurético, precisa ser colocado furosemida 30 minutos após. Quando eu faço isso, eu consigo enxugar o paciente, tirar todo o edema dele, ou fazer somente a furosemida conforme prescrição médica. O manitol também é um diurético, mas o manitol ele é um diurético usado mais para edema cerebral, quando o paciente tem uma hipertensão cerebral. Tá? Então, quando o paciente tem hipertensão cerebral, normalmente para reduzir o edema cerebral, utiliza-se manitol EV. Numa outra aula eu vou falar um pouquinho sobre o manitol. O manitol ele pode ser um diurético osmótico para tirar o edema cerebral do paciente, ou no suco de laranja para fazer uma limpeza intestinal do paciente, um preparo de cólon. Então o manitol ele pode ser utilizado endovenoso ou via oral com suco de laranja para fazer o preparo de cólon do paciente, o preparo intestinal deste paciente, ok? Então o transdutor eletrônico, mais uma vez aí demonstrando para vocês, quando eu aciono, quando eu puxo essa borrachinha azul, mas do lado amarelo, eu aciono o monitor e aparece para mim. A PVC deu mais 10, está normal. Menos 10, está normal. O que tiver acima de 10, se der mais 11, mais 12, menos 11, menos 12, indica que a PVC está alterada. Então, tudo que tiver para menos, para baixo, hipovolemia. Tudo que tiver para cima, mais 12, mais 20, hipervolemia. Então, como eu disse anteriormente, para verificar, o objetivo de verificar a PVC é o quê? Saber a volemia do paciente. Então, a volemia, quando aparece no painel mais 20, ele está hipervolêmico. Se aparecer no painel menos 20, ele está hipovolêmico. Se aparecer no painel mais 10, está normal. Menos 10, está normal. Tudo que tiver acima de 10 é anormal. Tudo que tiver abaixo de 10, vamos dizer assim, mais 11 e menos 11 é anormal. Só que eu vou consultar o médico se há necessidade de corrigir. Quando a PVC está menos 15 ou mais 15, então a PVC está alterada, o médico então vai pedir para fazer uma correção. Então com isso eu consigo controlar a volemia do paciente, ok? Então aqui eu tenho a imagem da monitorização, como que ela é feita, tá? De maneira convencional e de maneira antiga, que é com a coluna de mercúrio, onde você utiliza o equipo e utiliza também a questão do equipo de PVC, né? E a régua de PVC. Então tem duas maneiras de se fazer a PVC no paciente. Nessa imagem vocês conseguem tirar essas dúvidas, utilizando o transdutor eletrônico ou utilizando o manômetro de água. Então pode variar muito o valor dessa PVC, ok? Aqui você tem então o nível do transdutor eletrônico deve ficar 5 centímetros abaixo do nível external do paciente, então você precisa regular a cama do paciente. Eu não posso colocar o suporte de soro muito alto ou muito baixo, porque a PVC ela vai dar alterada. Sempre tem que estar nivelado a cama do paciente no nível médio, aí 5 centímetros abaixo do nível external do paciente, sempre. Aqui vocês têm o equipo de PVC, que é o transdutor eletrônico, demonstrando aqui como ele vem dentro do envelope. O equipo de PVC, é um equipo específico de PVC. Essa parte que vocês estão vendo em azul, em cima da torneirinha, é onde tem o sensor que capta como que está a volemia do paciente. Então ele tem um sensor capaz de mensurar a volemia do paciente, como que está a corrente sanguínea do paciente no momento da leitura. Aqui vocês estão vendo o monitor cardíaco, a PVC ela está nessa coluna amarela que vocês estão vendo. Então vocês estão vendo o monitor cardíaco lá em cima 83, a pressão do paciente 167/69, né? A pressão média, e bem no meio vocês estão vendo ali, ó, a PVC, está escrito CVP. PVC ao contrário, está 21, existe uma coluna, um traçado no monitor. Essa linha em amarelo, ela mostra que a PVC do paciente está alta, está 21. Então eu preciso corrigir a PVC desse paciente. Então eu preciso ver com o médico qual vai ser a conduta. Essa PVC precisa ser feito um diurético nesse paciente, ok? Então aqui eu tenho a imagem mostrando a forma antiga,
e a forma do transdutor eletrônico. Então vocês estão vendo que a coluna de água ela se encontra no suporte de soro e vocês estão vendo ali que eu preciso achar o zero. Tudo que tiver para cima do zero é positivo, o que tiver para baixo do zero é negativo. E do transdutor eletrônico, vocês estão vendo ligado no monitor, é muito mais fácil, é só acionar e fazer a mensuração e ver o que aparece no monitor, se é mais ou menos. Se for mais, o paciente está hipervolêmico. Se for menos, o paciente está hipovolêmico, precisando repor volume. Tá? Então, é importante verificar certinho de 2 em 2 horas. Então, quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho que ter com o paciente com PVC? Saber a finalidade do procedimento, atentar à validade dos equipos e dispositivos, montar corretamente o dispositivo, proceder à leitura de 2 em 2 horas e anotar em prontuário eletrônico ou prontuário manual, conforme a sua instituição, comunicar ao enfermeiro ou ao médico o resultado, porque se estiver alterado o médico ele vai intervir, repondo o volume em caso de hipovolemia ou tirando o volume do paciente, que vai acabar aparecendo na diurese do paciente, onde eu faço o diurético, então automaticamente a sonda vesical do paciente vai ter que ter diurese se eu fizer a correção volêmica desse paciente utilizando o diurético. Então por isso que eu preciso fazer o balanço hídrico do paciente, fazendo o controle de entradas e saídas de volume desse paciente, para ver se esse paciente está estabilizado e está hemodinamicamente estável, ok? Então a PVC é uma técnica super importante, utilizada hoje em dia nas UTIs, para verificação de volemia do paciente, para saber se ele está hipovolêmico ou hipervolêmico e fazer essa correção em tempo hábil de 2 em 2 horas na UTI. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A você que assistiu esse vídeo até o final, convido a dar o seu like, por gentileza, a se inscrever se você não for inscrito no meu canal, compartilhe esse vídeo e ajude o meu canal a crescer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!